grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o sacramento da Eucaristia, rezando uma oração da liturgia de São João Crisóstomo, que está aqui no Catecismo. Da vossa ceia mística, fazei-me participar hoje, ó Filho de Deus. Pois não revelarei o mistério aos vossos inimigos, nem vos darei o beijo de Judas. Mas, como ladrão, clamo a vós. Lembrai-vos de mim, Senhor, no vosso reino. Então, nós estamos estudando o sacramento da Eucaristia. Vimos que na Eucaristia está verdadeiramente, realmente e substancialmente presente o Senhor. O Senhor Jesus está presente verdadeiramente e realmente no Padre, quando se proclama as leituras, na Assembleia. Mas somente na Eucaristia é que ele está substancialmente presente. A presença, vamos dizer assim, da sua pessoa. Agora, não é uma presença física, nem também é uma presença simbólica. É uma presença sacramental, vai nos dizer o Concílio de Trento. Então, sacramentalmente, o Filho de Deus está presente. Ontem, eu estive na cripta da catedral, onde o Santíssimo está exposto, não é? Então, eu também falei sobre a adoração eucarística, a importância da adoração eucarística. Todos os fiéis, e principalmente aqueles que têm algum serviço na igreja, deveriam tirar um momento na semana para ficar um tempo diante do Santíssimo Sacramento em silêncio, adorando o Senhor. E se a pessoa tem condições, não é? Nas nossas igrejas sempre estão abertas, não é? E como é bonito, não é? Estão abertas e Jesus esperando por nós, para que nós o adoremos, demonstremos o nosso amor para com Ele. Aproveitemos, no lugar de ficar vendo televisão ou outras coisas que não contribuem, fiquemos diante do Senhor. Tiremos todos os dias ou uma vez por semana 30 minutos para adorarmos o Senhor no Santíssimo Sacramento. Agora, para comungar. A fim de se prepararem convenientemente para receber este sacramento, os fiéis deverão observar o jejum prescrito em sua igreja. Na nossa, a igreja propõe que 1 hora antes de você receber a Sagrada Eucaristia, você não deve comer comida sólida, apenas água e remédio, né? A atitude corporal, gestos, roupa, há de traduzir o respeito, a solenidade, a alegria deste momento em que Cristo se torna nosso hóspede. Então, quando formos à missa, não vamos à missa como quando vamos à praia ou quando vamos à festa. Quando eu era criança, na minha casa tinha a roupa da gente ir à missa, né? E eu venho de uma tradição rural, então era muito comum isso. Todas as famílias, todas as pessoas tinham a sua roupa de ir à missa. Uma roupa conveniente, né? Uma roupa conveniente, para que você possa receber o Cristo com muito respeito. Eu já falei sobre a maneira de receber a Santa Eucaristia, que o nosso bispo, não é, propaga na nossa diocese. Você faz um trono com a mão esquerda, coloca a mão direita por baixo e você vai e pega a Eucaristia e comunga.
Agora, antes, quando o padre lhe apresenta, porque nós apresentamos o corpo de Cristo, então faça uma pequena genuflexão, numa atitude de adoração. Santo Agostinho diz: não devemos comer sem antes adorar. Gosto muito desta frase de Agostinho. Não devemos comer sem antes adorar. E eu lembro mais uma vez o retiro que eu participei, em que o monge, começou dizendo assim, era um retiro para padres. Vocês adoram o que vocês celebram? Esta palavra ficou gravada no meu coração. Vocês adoram o que vocês celebram? Então, nós precisamos, Nós precisamos destes momentos de convivência com o Senhor. Se o fiel tem a disposição requerida, comunguem quando participarem da missa. A participação mais perfeita da missa é que o sacerdote que os fiéis comunguem, participem da Sagrada Eucaristia. Por isso que a gente deve viver uma vida, uma vida equilibrada, para que possamos receber o Cristo na Eucaristia. A Igreja obriga os fiéis a participar da Divina Liturgia aos domingos e nos dias festivos, e a receber a Eucaristia pelo menos uma vez ao ano, se possível no tempo pascal. Mas, minha gente, pelo menos, quer dizer, é o pedido de uma mãe. Meu filho, pelo menos, receba a Eucaristia uma vez ao ano. Mas nós devemos receber a Eucaristia sempre. Mas recomenda aos fiéis que recebam a Eucaristia nos domingos e dias festivos, ou até todos os dias. Tem muita gente de comunhão diária. Graças à presença sacramental de Cristo sobre cada uma das espécies, a comunhão somente sob a espécie do pão permite receber todo o fruto de graça da Eucaristia. Porque hoje vem se estabelecendo a comunhão sobre as duas espécies, mas é uma questão somente assim do sinal. Cristo consagrou o pão e o vinho, mas Cristo está todo presente no pão, na hóstia consagrada. E Cristo está todo presente no vinho. Santo Tomás diz que é por concomitância. Se o corpo está vivo, há sangue. Se o sangue está vivo, há corpo. Então, se você comunga em uma única espécie, você recebe o Cristo todo inteiro. Corpo, sangue, alma, divindade. A Santa Comunhão realiza-se mais plenamente sob sua forma de sinal, quando se faz sob as duas espécies. Pois sob esta forma o sinal do banquete eucarístico é mais plenamente realçado. Mas, se você comunga somente da hóstia, você está recebendo o Cristo todo inteiro. A comunhão, ela é plena. Ela é plena. Agora, quais são os frutos da Sagrada Eucaristia? Quais são os frutos? Primeiro, o primeiro fruto. A comunhão aumenta a nossa união com Cristo. Comunhão aumenta a nossa união com Cristo. O principal fruto da Eucaristia é a união íntima com Cristo Jesus. Comunhão íntima com Cristo Jesus. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, também aquele que de mim se alimenta viverá por
Então, a intimidade com Jesus. Quando nas festas do Senhor, os fiéis recebem o corpo do Filho, proclamam uns aos outros a boa nova, de que é dado o penhor da vida. Como quando o anjo disse a Maria de Magdala: Cristo ressuscitou. Eis que agora também a vida e a ressurreição são conferidas àquele que recebe o Cristo. Está vendo? Então, a intimidade com Jesus. Essa é a primeira coisa. Jesus entra em nós, não é? O Cristo entra em nós, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Agora, não esqueçamos que quando nós recebemos o Cristo, nós também comungamos o Pai e o Espírito Santo. Agora, vamos explicar bem, para que não aconteça nenhum problema nesta minha palavra que eu acabei de dizer agora. Quem está verdadeiramente, realmente e substancialmente presente na hóstia consagrada é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho de Deus, Jesus Cristo. Agora, onde está o Filho, está o Pai e está o Espírito Santo. Eles são inseparáveis. Então, quando eu comungo do Santíssimo Corpo do Filho de Deus, o Pai e o Espírito Santo vêm a mim. Não substancialmente, mas verdadeiramente e realmente. É preciso que a gente entenda isso claramente, porque senão pode causar algum problema, né? Porque onde está o Pai, está o Filho e está o Espírito Santo. Por isso que na oração eucarística, se eu não me engano, de número, ou é o 3 ou é o 4, diz assim: e recebendo o corpo e o sangue de Cristo, ficamos repletos do Espírito Santo. Tá vendo? A oração eucarística. A oração assim mais profunda da igreja. Ficamos repletos do Espírito. Então, ao recebermos o Filho, a gente não recebe somente o Filho de Deus. A gente recebe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ficamos repletos do Espírito. Jesus, quando vem a nós, ele nos dá o seu Espírito. E nós somos amados pelo Pai. Eis o meu Filho amado, em ti eu me comprazo. Então, essa união, né? Assim como o alimento material produz em nossa vida corporal a vida, a saúde, a comunhão realiza de maneira admirável em nossa vida espiritual. Então, a nossa vida espiritual é sustentada pela Sagrada Eucaristia. Alimentar-se do corpo e do sangue do Senhor. Conserva, aumenta e renova a vida da graça recebida no batismo. Este crescimento da vida cristã precisa ser alimentado pela comunhão eucarística, pão da nossa peregrinação, até o momento da morte, quando nos será dado como viático. Então, nós crescemos na vida espiritual. Agora, minha gente, os frutos da Eucaristia dependem muito da preparação, depende muito de como nos preparamos para recebê-lo. É aquela história, Deus nos dá 99, mas 1% é nosso. Então, se eu não me preparo bem, se eu comungo sem nenhuma atenção, os frutos da Eucaristia não vão acontecer na minha vida. A nossa vida deve ser uma contínua preparação para receber a Eucaristia. Na oração, no cuidado para com os irmãos, no serviço aos pobres, na prática da caridade, né? Nossa vida deve ser uma contínua preparação. Tinha santo que comungava em um domingo. Nesse tempo a comunhão não era assim não comungavam sempre. Às vezes a pessoa comungava em um domingo e já ia somente no outro domingo.
E ele passava o domingo dando ação de graças a Deus pela Sagrada Comunhão, pela graça de ter recebido o Senhor. E na segunda-feira ele já começava a se preparar para a comunhão do domingo, não perdendo nenhum momento de praticar a caridade, o serviço aos mais pobres, amando, perdoando, servindo. Depois, uma vida de oração. Nós vamos ter uma parte do catecismo onde nós vamos falar sobre a vida de oração, a oração. Então, na oração, é uma forma também de nós nos prepararmos. E aí a gente vai ver, assim, diversas formas da gente rezar. A importância da oração. Então, preparar-se bem. Quando a gente se prepara bem, a gente comunga bem. Quando a gente não se prepara bem, os frutos não chegam a acontecer. Porque quem come minha carne e bebe meu sangue indignamente, come e bebe a sua própria condenação. Então, Paulo diz, não é? Quem come a carne do Senhor e bebe indignamente, come e bebe a sua condenação. Foi São Paulo que disse isto. Então, a gente precisa se preparar bem para que esta Eucaristia tenha seus frutos na nossa vida. O ponto 2 é: a comunhão separa-nos do pecado. Quando a gente comunga bem, quando a gente comunga com devoção, com amor, a caridade, a presença de Deus é fortalecida dentro de nós. E quando a presença de Deus ela é fortalecida em nós, nós temos a tendência a gente vai se afastando da vida de pecado. E quanto mais você se enche de Deus, mais você vai se afastando da vida do pecado. Isso é uma coisa normal. E quanto mais você comunga bem, mais você vai se afastando. E tem um outro ponto também. A Sagrada Comunhão, ela apaga os pecados veniais, está vendo? Quando a gente comunga bem, porque a gente cresce na caridade. E a caridade, como diz Pedro, cobre uma multidão de pecados. Então, os pecados veniais são apagados. Está vendo? Então, separa-nos do pecado. Quem está unido a Cristo não pode viver dominado pelo pecado, E também ela nos preserva dos pecados mortais futuros. Quanto mais estamos unidos a Cristo, mais vai ser difícil cometer um pecado mortal. A gente cai muitas vezes nos pecados veniais, naqueles pecados cotidianos, como a gente costuma dizer. Mas o pecado mortal vai se tornando algo distante da nossa vida. Quanto mais progredimos na amizade de Cristo, tanto mais difícil de Ele separar-nos pelo pecado mortal. A Eucaristia não é destinada a perdoar pecados mortais. Não é destinada a perdoar pecados mortais. E isso é próprio do sacramento da reconciliação. É próprio da Eucaristia ser o sacramento daqueles que estão na comunhão plena da Igreja. Está vendo? Outro fruto, a unidade do corpo místico. A Eucaristia faz a Igreja. Os que recebem a Eucaristia estão unidos mais intimamente a Cristo. Então, Cristo os une todos os fiéis em um só corpo, a Igreja. Então, quanto mais a gente participa da Eucaristia, comunga bem, não é quanto mais no sentido da quantidade. Eu posso ir à missa e comungar todo dia, mas se eu não me preparo bem, se eu não procuro viver uma vida de acordo com o Evangelho, não tem frutos não. Olha, não esqueçamos, a primeira parte da Santa Missa é a palavra, é o pão da palavra.
A segunda parte, o segundo momento é o pão da Eucaristia. Estão unidos, que a gente não deveria nem dizer primeira parte e segunda parte. Por isso que em casa você tem o pão da palavra. Você tem a Bíblia, você tem os evangelhos. Então, a Léxio Divina, a leitura orante da palavra de Deus, a meditação dos evangelhos. Quem quer comungar bem no domingo, passe a semana meditando os evangelhos, meditando a palavra de Deus, se apegue à palavra, construa uma vida em torno da palavra. Porque às vezes você não tem acesso a sempre a Sagrada Comunhão, e mesmo tendo acesso, não se pode dispensar a meditação da palavra de Deus, a não ser que seja uma pessoa já de uma certa idade, uma pessoa que não sabe ler, mas ela vai viver a palavra de Deus com o seu terço. Eu sempre encontro pessoas, faz poucos dias que eu encontrei uma pessoa muito orante do terço, já de idade, Então não faz mais muita coisa em casa, mas está sempre com o seu tercinho na mão rezando. Então, é uma forma, porque no terço nós temos o quê? O compêndio da Sagrada Escritura. Mas se você tem Bíblia em casa, se você sabe ler, então passe a semana apegado à palavra, Para que no domingo você possa comungar bem, participar bem da Santa Eucaristia. Então, quando a gente recebe a Eucaristia, nós nos unimos com mais intimidade, ao corpo místico de Cristo, que é a sua igreja. Formamos um só corpo com Cristo. Porque esta é a finalidade, vamos dizer, do plano salvífico de Deus, é nos unir a Cristo. A gente sabe muito bem, não é? Os nossos primeiros pais desobedeceram a palavra de Deus e foram expulsos do paraíso. E na porta do paraíso foi colocada anjos com espadas de fogo. Então, não pode voltar. Mas tem uma pessoa que pode. E esta pessoa é quem? É Cristo, é o Filho de Deus. Ele saiu do paraíso, não foi expulso do paraíso. Ele saiu do paraíso por amor, por misericórdia, e veio morar no meio de nós. Então, quando nós recebemos os sacramentos da iniciação, batismo, crisma e Eucaristia, nós nos incorporamos a Ele. Nós formamos um só corpo. Tá vendo? Olha, aqui se torna o corpo de Cristo. Aquilo que Santo Agostinho diz, o Cristo total. O Cristo total. Então, quando o Cristo total volta para o paraíso, a porta é aberta. Porque é Ele que vai à frente, não é? É Ele que vai à frente. Então, está vendo? A nossa incorporação a Cristo. Por isso que cristianismo não é uma filosofia, não é uma doutrina. Cristianismo é uma pessoa. E eu tenho que me incorporar a esta pessoa. Fazer um só corpo. E quando nós recebemos a Eucaristia, São Cirilo de Jerusalém diz que nós nos tornamos concorpóreos e consanguíneos a Cristo. Fazemos um só corpo. Então, um só corpo entra no paraíso tranquilamente. Então, você não vai entrar sozinho no paraíso. Os anjos estão lá para barrar você. Há certos impedimentos, mas o Filho de Deus pode colocar você de volta no paraíso, desde que você esteja incorporado a Ele. E Santo Agostinho vai dizer assim: se sois o corpo e os membros de Cristo, é o vosso sacramento que é colocado sobre a mesa do Senhor. Recebeis o vosso sacramento. Respondeis, amém, sim, é verdade, aquilo que recebeis. E subscreveis ao responder. Ouvis esta palavra, o corpo de Cristo, e respondeis amém. Sede, pois, um membro de Cristo, para que o vosso amém seja verdadeiro. E em outro trecho ele vai dizer que, de certa forma, nós comungamos a nós mesmos, porque nós comungamos o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo não é somente Cristo, o corpo de Cristo somos todos nós. Corpo de Cristo no altar, corpo de Cristo na Assembleia, não é?
comungamos, a Assembleia comunga o corpo de Cristo que está no altar, para que ela também se torne corpo de Cristo. Cada vez mais, não é? Nós precisamos estar enraizados, como diz São Paulo. Cada vez mais nós precisamos estar unidos a Cristo, fortalecidos em Cristo, para que a nossa vida possa dar muitos frutos. Outro ponto, a Eucaristia compromete com os pobres. Para receber, na verdade, o corpo e o sangue de Cristo entregues por nós, devemos reconhecer o Cristo nos mais pobres, seus irmãos. Aqui é São João Crisóstomo que vai dizer assim: degustaste o sangue do Senhor e não reconheces sequer o teu irmão. Desonras esta própria mesa, não julgando digno de compartilhar do teu alimento aquele que foi julgado digno de participar desta mesa. Deus te libertou de todos os teus pecados e te convidou para esta mesa, e tu nem mesmo assim te tornaste mais misericordioso. O irmão Carlos de Foucault, São Carlos de Foucault, ele diz assim: aquele mesmo que disse, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, foi o mesmo que disse, o que fizeste ao menor dos meus irmãos, foi a mim que o fizeste. O poder é o mesmo, né? É a mesma verdade que diz estas duas frases. Por isso que não podemos separar a Eucaristia dos pobres, do cuidado para com os pobres. E é por isso que no século II, nós temos o testemunho de Justino, que nós já lemos no início do estudo sobre a Eucaristia. E lá, na Apologia de São Justino, diz assim, que os cristãos levavam um pouco do que tinha de casa para ser distribuído para os pobres, as viúvas, os órfãos, os necessitados. E que, depois da missa, o presidente da celebração era quem fazia a distribuição. Veja bem, o presidente da celebração, aquele que preside a Eucaristia. Mas o que é a Eucaristia? A Eucaristia é o sacramento da caridade. Aquele que preside o sacramento da caridade deve presidir também a caridade para com os seus irmãos. Depois, a partir do século III, século IV, essa missão vai ser colocada nas mãos dos diáconos. Muito bem, mas o presidente da celebração deve ter uma preocupação para com os pobres, as pessoas mais necessitadas da sua paróquia, da sua comunidade. Ele é quem deve presidir a caridade para com estas pessoas, porque ele é quem preside o sacramento da caridade. Acho muito interessante esse testemunho de Justino de Roma, não é? Essa palavra de São Justino, porque une intimamente essas duas formas de nós vivermos o Evangelho, de nós vivermos a palavra de Deus. Une de uma forma muito profunda. Né? Quem preside a Eucaristia, presida também a caridade. A Eucaristia e a unidade dos cristãos. Diante da grandeza desse mistério, Santo Agostinho exclama: ó sacramento da piedade, ó sacramento da unidade, ó vínculo da caridade. Quanto mais dolorosas se fazem sentir as divisões da Igreja, que rompem a participação comum à mesa do Senhor, tanto mais prementes são as orações ao Senhor, para que voltem os dias da unidade completa de todos os que nele creem. As igrejas orientais, que não estão em comunhão plena com a Igreja Católica, celebram a Eucaristia com grande amor. Essas igrejas, embora separadas, têm verdadeiros sacramentos, principalmente em virtude da sucessão apostólica, o sacerdócio e a Eucaristia, que as une intimamente a nós. Por isso, certa comunhão in sacris na Eucaristia é não somente possível, mas até aconselhável, em circunstâncias favoráveis
e com a aprovação da autoridade eclesiástica. Por exemplo, você é católico, você vai para a Rússia e chegando lá você está em um território que não tem a igreja católica, mas tem uma igreja do Oriente, uma igreja ortodoxa, que celebra dignamente a Santa Eucaristia. Então você conversa com o padre, não é? As autoridades eclesiásticas. Não é você entrar na fila para comungar, não. Agora, se você está aqui em Campina Grande, você é católico, apostólico romano, e tem uma igreja ortodoxa, que nós não temos aqui em Campina, pelo menos eu não tenho conhecimento, e você vai lá e simplesmente comunga, não. E eu acho que não é uma coisa correta, não é? Porque você tem a sua igreja católica, você tem muitas missas durante o domingo dentro da nossa cidade, então você não tem motivo nenhum para sair da sua igreja para ir comungar em uma outra igreja. Não é? Então não é uma festinha, não é fazer uma festinha ou não é livre assim, eu faço do jeito como eu quero. Não. As coisas são sérias, não é? As coisas são sérias. Mas dependendo das circunstâncias. E geralmente quando a pessoa vai, ela conversa logo com o seu pároco, não é? Às vezes ele manda até uma cartinha, alguma coisa assim, para que você possa participar lá, mesmo sabendo que você é católico apostólico romano. Agora, as comunidades eclesiais oriundas da Reforma, separadas da Igreja Católica, e todas essas outras igrejas evangélicas que nós temos em nossa volta, em razão, sobretudo, da ausência do sacramento da ordem, não conservaram a substância própria e integral do mistério eucarístico. Nem sacramento da ordem, nem a fé na presença substancial de Cristo na Eucaristia. A presença é apenas simbólica. Por este motivo, a intercomunhão eucarística com essas comunidades não é possível para a Igreja Católica. Católico não pode ir nestas igrejas participar da ceia do Senhor e nem pessoas dessa igreja devem vir para a nossa participar da Eucaristia. De jeito nenhum. Até quando estão doentes, não é? A gente chega no hospital para visitar, eu sempre visito várias pessoas, eu sou evangélico, então eu faço uma oração, pronto, somente. Mas receber os sacramentos não pode, porque a pessoa não acredita nos sacramentos. Não há sacramentos nessas igrejas. Todavia, essas comunidades eclesiais, quando fazem memória na Santa Ceia da morte e da ressurreição do Senhor, professam que a vida consiste na comunhão com Cristo e esperam sua volta gloriosa. Mas tudo na dimensão do simbólico. Então, temos um profundo respeito, não é? O Senhor está presente, temos um profundo respeito, mas não podemos comungar. Não podemos comungar porque não é Eucaristia do jeito como nós compreendemos. Do jeito como nós compreendemos, não é Eucaristia ali. Então, não se deve participar da Sagrada Comunhão. E, geralmente, as pessoas não vão, não. Quando hoje uma necessidade grave, a critério do ordinário, do bispo, os ministros católicos podem dar os sacramentos aos outros cristãos que não estão em comunhão com a Igreja Católica, mas que os pedem espontaneamente. Aqui tem um outro ponto. Vamos dizer que a pessoa é evangélica, mas no final da sua vida pede a presença do padre. E diz assim, padre, eu fui batizado, porque todo esse povo foi batizado na Igreja Católica. Fui batizado na Igreja Católica e eu quero receber os sacramentos. Então, o que é que se faz? Conversa-se com o bispo, não é? O ordinário, a critério do ordinário, a pessoa faz uma profissão de fé na Igreja Católica, né? Promete se afastar da sua igreja de crente, de evangélica, disse daquilo outro, e aí pode ser administrado os sacramentos. É preciso, então, que manifestem a fé católica no tocante a esses sacramentos e que apresentem as disposições exigidas.
Uma vez uma pessoa me chamou, né, para dar uma unção. E eu fui no hospital. Quando eu cheguei lá, que fui dar a unção, a enfermeira disse: padre, esta pessoa é evangélica. Não pode. Aí eu procurei a família. Mas padre, ele está em estado de coma, nem percebe mais. Mas não pode. Não pode. Não, se é evangélico, está em estado de coma, não percebe mais as coisas, mas não chame o padre para dar unção dos enfermos, para administrar os sacramentos. Porque aquela pessoa no seu coração ela rejeita. Não pode de jeito nenhum, né? Às vezes é a família que quer, a pessoa não quer. Não pode. Por isso que quando alguém me chama para dar uma unção, eu sempre pergunto: o doente quer? E quando eu chego lá, eu converso com ele. Olha, eu vim aqui, sua família pediu para que eu viesse aqui conversar com o senhor. Vim, padre, sou padre, e vim administrar os sacramentos. Né? Às vezes a pessoa diz assim: olha, padre, eu ainda estou bem, eu queria só receber a Sagrada Eucaristia. Pronto, recebe a Sagrada Eucaristia. Né? Mas às vezes, não, eu não quero não. Pronto. Né? Lembro de uma outra vez que a pessoa me chamou, não é? E eu fui correndo, cheguei lá, o doente estava sentado muito bem. Eu disse: olha, me chamaram aqui para dar unção. Ungiu. Disse: não, padre, agora não. Está vendo? Então a gente tem que conversar primeiro com a pessoa, não é? Se a pessoa quer ou se a pessoa não quer. Porque aí não tem o menor sentido você forçar uma pessoa a receber os sacramentos. A Eucaristia, penhor da glória futura. Em uma oração, a Igreja aclama o mistério da Eucaristia, ó sagrado banquete em que de Cristo nos alimentamos. Celebra-se a memória de sua paixão. O Espírito é repleto de graça e se nos dá o penhor da glória. Penhor da glória futura. O que é um penhor? O penhor é um comprovante que você recebe, não é? Você empresta um dinheiro e a pessoa diz: eu vou deixar o meu celular aqui com você. Né? Venho pagar sexta-feira. Então, se não vem pagar, você fica com o celular. Então, é um penhor. A Eucaristia é o penhor, penhor da glória. Se a Eucaristia é o memorial da Páscoa do Senhor, se por nossa comunhão ao altar somos repletos de todas as graças e bênçãos do céu, a Eucaristia é também a antecipação da glória celeste. Quando nós vamos participar da missa, minha gente, nós entramos no jardim, não é? Entramos no paraíso. Entramos no jardim, está vendo? Quando, da última ceia, o Senhor mesmo dirigiu o olhar de seus discípulos para a realização da Páscoa no reino de Deus. Desde agora não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que convosco beberei o vinho novo no reino de meu Pai. Toda vez que a Igreja celebra a Eucaristia, lembra-se desta promessa e seu olhar se volta para aquele que vem. Né? Nós proclamamos a ressurreição de Jesus e também, não é, a sua vinda gloriosa. Não esqueçamos que se o Senhor demorar, nós é quem iremos. Então, por isso que devemos viver bem. Né? Venha a vossa graça e passe este mundo. A Igreja sabe que desde agora o Senhor vem em sua Eucaristia e que ali Ele está no meio de nós. Contudo, esta presença é velada, é sacramental. Por isso, celebramos a Eucaristia, aguardando a bem-aventurada esperança e a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo. Pedindo saciar-nos eternamente da vossa glória, quando enxugardes toda lágrima dos nossos olhos. Então, contemplando-vos como sois, seremos para sempre semelhantes a vós, e cantaremos sem cessar os vossos louvores por Cristo Senhor nosso. Está vendo? Contemplando-vos como sois, seremos
semelhantes a vós. Comece a contemplar já a Eucaristia. Eu tinha um professor, ele dizia assim, toda sexta-feira tinha adoração no seminário. E ele dizia, olhe para a Eucaristia, para que você também um dia se torne Eucaristia. Um dia você também vai se tornar Eucaristia. Desta grande esperança, a dos céus novos e da terra nova, nos quais habitará a justiça, não temos penhor mais seguro, sinal mais manifesto do que a Eucaristia. E eu sempre digo para vocês, como na celebração da missa nós somos educados, não é? Educadíssimos. Eu fico observando as pessoas na fila da Sagrada Comunhão e às vezes alguém chega e fura a fila. Ninguém briga. Pelo contrário, não é? Passe, irmão. Fique na minha frente. Eu fico pensando, meu Deus do céu. Agora, se for numa fila do banco, aí se vai às tapas. Mas pelo menos ali, na celebração da Eucaristia, a gente saboreia um pouco deste mundo novo, não é? Deste mundo de educação, de cuidado um para com o outro. Né? Se alguém passa mal na missa, alguém já cuida, já faz de tudo, não é? Para ajudar aquela pessoa, vai buscar um copo com água, alguma coisa assim, né? Quer dizer, há todo um cuidado ali, todo um respeito, um cuidado uns pelos outros, que deveria se estender, não é, no nosso dia a dia, na nossa vida diária. Mas fazemos muita coisa bonita, sim, mas ainda não vivemos plenamente a Santa Eucaristia. Mas ali é um sinal. Eu vejo como um sinal do mundo novo. Alguém está em pé, eu dou o meu lugar para aquela pessoa. Será que eu faço isso quando estou no ônibus? Será que eu faço isso quando chego em algum lugar? Mas naquele momento eu me sinto interpelado, não é? A ceder o meu lugar para aquela pessoa. Veja como é bonito, não é? Tanto é bonito o rito, a presença do Senhor no meio de nós, mas há uma modificação no nosso comportamento. Pisa o pé do outro, desculpa, né? Pede-se desculpa. Então, há todo um gesto de fraternidade na celebração da Eucaristia. E agora, a gente precisa fazer com que esse gesto vá para a nossa vida cotidiana, não é? Se estenda na nossa vida diária. Que a gente viva isso permanentemente. Não é? Aprender a sair da missa com um comportamento diferente. Mas ali a gente vive, né, esse novo céu e essa nova terra. Com efeito, toda vez que é celebrado esse mistério, opera-se a obra da nossa redenção. E nós partimos o mesmo pão, que é remédio de imortalidade, antídoto não para a morte, mas para a vida eterna em Jesus Cristo. Santo Inácio de Antioquia. A Eucaristia é o remédio de imortalidade, antídoto para não morrer. Você não quer morrer? Então você participe da Eucaristia. Agora, não é essa morte física, não. A morte física, ela é normal. Ela faz parte da natureza. É a morte espiritual. Quem vive da Eucaristia, vive cheio da vida de Deus. Cheio da vida eterna. É somente uma passagem, não é? A morte física é uma passagem. Uma passagem para a casa do Pai. Então, é o remédio da imortalidade. Agora, lembram, lá no Gênesis, capítulo 3, a árvore da vida, quem come da árvore da vida não morreria? Pronto. A árvore da vida é a Eucaristia. A árvore da vida é Jesus. A árvore da vida é a palavra de Deus. Então, coma da árvore da vida, você não vai morrer. Você não vai morrer, de jeito nenhum. Quando nós participamos da Eucaristia, nós já entramos na eternidade. Então, o que é 50, 60, 70 anos diante da eternidade que nós vamos viver? Está vendo? A beleza, a grandeza da Eucaristia.
né? Viver na eternidade. Nós já pisamos a vida eterna quando nós participamos bem da Sagrada Eucaristia. Eu fico pensando, às vezes, nas nossas missas, não é? Somente nas missas semanais, tão pouca gente. E eu fico pensando como nós aproveitamos mal esta vida. Será que nós participamos de todas as missas? Quantas vezes tem missa na comunidade? Quantas vezes tem missa na paróquia? E a gente em casa, não é? A pessoa em casa, sem fazer nada, ou assistindo uma televisão, vendo uma tolice. Meu irmão, participe da missa. Vá à missa. A missa é a coisa mais bela que acontece na nossa vida. É o momento mais importante da nossa vida. É a participação da missa. Ali nós recebemos o Senhor. Nós comungamos da vida eterna. Não perca a oportunidade de jeito nenhum. Na missa também nós estamos em união com os anjos e com os santos. A Igreja recomenda vivamente aos fiéis que recebam a Santa Comunhão quando participarem da celebração da Eucaristia. Visto que Cristo mesmo está presente no sacramento do altar, é preciso honrá-lo com um culto de adoração. A visita ao Santíssimo Sacramento é uma prova de gratidão, um sinal de amor e um dever de adoração para com Cristo nosso Senhor. A visita ao Santíssimo Sacramento, está vendo? É uma prova de gratidão, um sinal de amor e um dever de adoração para com Cristo nosso Senhor. Concílio de Trento. Cristo está ali, à espera de cada um de nós, para que possamos ir adorá-lo. Primeiro do que tudo, pode fazer seus pedidos, não é? Nós fazemos os nossos pedidos. Nós fazemos porque nós somos seres humanos. Mas quando você for visitar o Santíssimo, vá para adorar o Senhor. E a adoração, ela é muito mais um dar-se do que um receber. Se dê ao Senhor, se abandone nas mãos do Senhor, se entregue ao Senhor. Agora você pode ter certeza que você vai voltar rico, 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 rico. Porque quem se dá ao Senhor se torna rico. Quando nós nos damos a Cristo, nós não perdemos nada. Pelo contrário, nós ganhamos tudo. Então, esse culto de adoração. Nas nossas igrejas nós temos, não é? As quintas-feiras hoje é muito bonito, é tido como dia da adoração ao Santíssimo. Agora, às vezes, se faz um pouco de barulho, não é? Eu acho que pode fazer também os louvores, essas coisas todas, mas a adoração eucarística deve ser um momento de silêncio. Saber silenciar para adorar o Senhor, né? Para estar com o Senhor em adoração. Então, que a nossa vida seja uma constante Eucaristia, né? Tendo Cristo passado deste mundo ao Pai, dá-nos na Eucaristia o penhor da glória junto dele. A participação no santo sacrifício nos identifica com o seu coração. Sustenta as nossas forças ao longo da peregrinação nesta vida. Faze-nos desejar a vida eterna e nos une já à Igreja do céu, a Santa Virgem Maria e a todos os santos. Porque quando celebramos a Eucaristia, está presente a Igreja triunfante, a Igreja padecente e a Igreja militante que somos nós. Então, é uma comunhão, é uma intimidade, é uma comunhão muito grande com a Santíssima Eucaristia. Agradeçamos a Deus, não é, nosso Senhor, por estes sacramentos da iniciação cristã. Agradeçamos a Deus porque Ele nos deu o batismo. No batismo nós nos tornamos filhos de Deus, templos do Espírito Santo. Batismo nós somos incorporados a Cristo. Agradeçamos a Deus pelo Santo Crisma. No Crisma recebemos uma porção dupla
do Espírito. Como diz Santo Ambrósio, nós levamos à plenitude aquilo que já está pleno. Agradeçamos a Deus pelo Santo Crisma, pelo dom do Espírito Santo. O Espírito que nos torna conformes a Jesus Cristo. O Espírito que nos ensina o caminho da santidade, o caminho do amor. O Espírito que é o Espírito da caridade, não é? E que é derramado nos nossos corações. Agradeçamos a Deus também pela Santa Eucaristia. A Eucaristia é o ápice de toda a vida cristã. Na Eucaristia recebemos o sacramento da caridade. Nos enchemos mais ainda da caridade de Deus. Né? Que a gente possa viver plenamente, né, estes sacramentos. Medite sobre o seu batismo, medite sobre sua crisma, abra o catecismo e releia, medite para que você possa viver os frutos, não é, desses sacramentos que nós já recebemos e que muitas vezes nem paramos para meditar, para refletir. Que a paz do Senhor Jesus esteja presente na vida de vocês. Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs.